Boa noite, pessoal. Acho que já entrou a maioria. Vamos dar início à nossa aula, então. Acabei de mandar para vocês lá no grupo, tá? O material de apresentação das nossas 3 aulas, tá? Desde segunda. E tá terminando de carregar aqui as nossas aulas no YouTube, tá? Demorou um pouquinho, mas até hoje elas vão carregar e vão estar online, tá? O que a gente já viu aqui em termos de apresentação já tá lá no grupo, já mandei para vocês, inclusive o que a gente vai ver ainda hoje, tá? Acho que já entrou a maioria aqui dos alunos, então vou espelhar minha tela para vocês aqui. Abriu para vocês? Sim, abriu. Então tá. Vamos dar início então. Agora começa a parte da disciplina que pessoalmente eu acho mais interessante, acho que vocês vão achar também, tá? Que na verdade vai ser mais uma conversa informativa do que um conteúdo, né? A gente vai tentar usar bastantes exemplos práticos aqui. Vamos ver alguns conceitos, então, tá? Quando a gente está falando de produção, tá? Na evolução histórica, o que é produzir, então, né? Produzir significa transformar um bem tangível em um outro, né, de maior utilidade, que é o que a gente faz na prática, né? A gente tem a matéria ou matéria-prima, né? E a partir de meios, quem são esses meios? Aqueles recursos que nós falamos lá, né? Recursos humanos e recursos materiais, né? Então, mão de obra, equipamentos, ferramentas, né? E terceiros, se for assim necessário. E assim a gente utiliza, né? Transforma em um objeto de maior utilidade, tá? O conceito de produtividade, né? Ele é oriundo, então, da ideia de produzir, tá? E produtividade é muito interessante na nossa área, né? É um índice que a gente acompanha, se não nós, né? No mínimo o nosso setor, com certeza tem alguém ali que é o responsável, né? Por controlar, então, né, ou perceber qual a produtividade daquele setor. É o parâmetro que a gente tem, né, para saber se a organização que está sendo usada no trabalho está dando certo ou não, né? Se eu tenho erros, que tipo de erros, humano, material, né? Então é um índice, se não o mais, né, um dos mais importantes ali dentro da indústria, tá? Produtividade, gente, é basicamente definida como a relação entre a produção e os fatores de produção utilizados, tá? A produção, ela é definida como os bens produzidos, tá? Quantidade de produtos produzidos, né? Quando a gente está falando de peças, né? Vamos, em vez de peças, um elemento inteiro, né? Motores, um motor, 2 motores, tá? Quantidade. O que são os fatores de produção? Eles são definidos, né, como sendo as pessoas, as máquinas, os materiais, os equipamentos, as ferramentas, tá? São os fatores que vão proporcionar, então, a produção. Quanto maior for, né, a relação entre a quantidade produzida por fatores utilizados, maior é a produtividade, né? Então, se a gente não pensar em máquinas, materiais, equipamentos, ferramentas, se fosse capaz de ser feito só pela pessoa, né, para fazer uma ligação mais direta, o que seria a produtividade daquela pessoa? Basicamente, né, a quantidade que ela consegue produzir, né? E normalmente produtividade a gente dá num espaço de tempo, né? É muito comum a gente usar na indústria homem-hora. O que é a unidade homem-hora, né? Vai depender do produto, né? Se é esse nosso exemplo de motores, é quantos X, né, motores, 10 motores homem-hora. O que é esse homem-hora? Quer dizer que um homem, no período de 1 hora, é capaz de produzir, né, 10 motores. Né? Mas a gente está falando só de pessoas, só que a gente tem que lembrar que são fatores de produção, é um conjunto, né? Então, eu tenho lá o meu equipamento, só que o meu equipamento ele não funciona sozinho, né, gente?
Ele precisa de no mínimo, um acompanhamento. Não adianta eu ter um equipamento que produz, se eles não são interligados, alguém precisa retirar, precisa recolocar, precisa botar material, tá? Então, isso é um conjunto. Então, não posso pensar só o que a máquina produz, mas sim esse conjunto, né? Um depende do outro. Também não adianta eu botar 10 homens lá se a máquina tem um tempo de processar, né? Vai ter que esperar. Então, esse conjunto, né? A relação da capacidade de produzir, né? Em um determinado tempo, que normalmente a gente, em índices, a gente fala homem-hora. Quando a gente está falando de uma forma mais geral, abrangente, a gente pode falar mensal ou anual, né? O meu setor ele tem uma produtividade de 10 equipamentos por mês, tá? Isso é um total, é quando a gente quer fazer um comparativo na empresa como um todo. Quando a gente está focando no setor, é interessante a gente ver o índice homem-hora, tá? Do que a equipe anda. Mas isso tudo vai depender do que a gente está analisando, né? Do produto que a gente tem também, mas basicamente essa relação, então, da quantidade de produtos que eu posso fazer em um determinado espaço de tempo, tá? Vocês me perdoem a pausa aí, mas é que eu falo muito, então eu tô sempre ou com um café ou com uma água aqui do lado, tá? Se vocês interagirem na aula, eu falo menos. Bom, o que é o sistema de produção, né? De novo, a gente está vendo tudo de uma forma bem genérica, né? Para vocês criarem esse pensamento sobre organização, trabalho, produtividade, performance, desempenho, isso tudo como um todo, né? A gente não tem o intuito aqui de nos formarmos em administração, em engenharia de produção, né? Só para a gente ter um conhecimento interessante e, né, que contemple, então, as cadeiras extremamente técnicas, né? Aquelas bem diretas. Todo sistema de produção, ele se dá mais ou menos nesse esquema, né? Lembrando que cada produto tem as suas características próprias, né? Totalmente diferente eu ter uma empresa que produz xícaras, uma empresa que produz carros, né? O equipamento, a quantidade de mão de obra, o conhecimento da mão de obra, tudo diferente. Mas, de uma forma bem genérica, qualquer, né, produção, ela tem esse layout, né? Eu tenho o ambiente, né? E tenho ali a função de transformação. A minha empresa, então, tem como função transformar, né? Então, sempre vou ter a entrada de quê? Mão de obra, tá? Capital, energia e insumos, tá? Toda e qualquer empresa tem a entrada desses 4 itens, né? Mão de obra é as pessoas propriamente ditas. Aí depois se divide lá no que a gente já viu, mão direta, mão de obra direta, indireta, apoio, tá? Mas mão de obra, pessoas, tá? Capital, né? Capital vai entrar todo aquele resto material, né? Equipamentos, ferramentas, se for necessário, veículos, qualquer coisa física, né, que a gente seja capaz de comprar e agregar dentro da minha empresa lá. Energia. Por que energia é uma coisa externa? A gente compra, só que a gente não vai lá e compra um pacotinho de 10 quilos de energia, né? A gente compra ela de uma maneira invisível. Há algumas empresas, muito poucas, né? São raras exceções, que produzem a sua própria energia, tá? Mas elas são uma porcentagem muito pequena, né? Na nossa área mesmo é bem difícil, só se vocês, né, e existe essa possibilidade, trabalharem, por exemplo, numa usina termoelétrica, hidrelétrica, eólica, tá? Tudo a gente tem aqui relativamente perto da nossa região, é uma opção, tá? Mas, em geral, as outras indústrias que fazem produtos, elas não conseguem ter esse nicho, né? De produzir a sua energia e ainda produzir um produto. Então, em geral, a gente também tem a entrada de energia, tá? E outros insumos, que são aqueles itens, né, específicos, né, que não estão ali entre os básicos, né? Outros insumos, água. A gente não usa tanta água, tá? E aí a água é um pouco
a definição dela é um pouco, depende da bibliografia, né? Tem gente que enxerga como um tipo de energia, tem gente que enxerga como capital, né? É algo parecido com a energia, só que água a gente compra por quantidade, né? Metros cúbicos. Então, isso são coisas bem específicas. O mais importante, o geral, vocês conseguem identificar e classificar de forma bem direta ali, né? Trabalhador é mão de obra, um equipamento ferramental capital, tá? Então, a ideia é eu ter a entrada, tá? Desses 4 itens, né? Basicamente 13 ali, os especiais, né? Eu vou ter, então, uma função de transformação, né? Então, vou transformar esses 4 itens em algo, tá? E mandar para o ambiente externo de novo, né? Toda e qualquer indústria é um ambiente que tem como função transformar algo. Tudo que a gente se transforma dentro de uma empresa, ela pode ser dividida em 2 coisas. Ou produtos, que é o mais comum, ou serviços, tá, gente? No caso de quem trabalha, por exemplo, em uma usina, ela pode produzir um serviço, né? Ela não está produzindo produto, ela está um serviço. Tem alguns exemplos que são serviços e outros são produtos propriamente dito, né? Nós aqui temos muito mais produtos, sejam fertilizantes, sejam peças, sejam o que for, mas também posso produzir, né, um determinado serviço. Então, o sistema, né, ele tem 3 elementos básicos, né, que é o quê? Entrada, função, transformação e saída, tá? Então, eu consigo gerar, então, a transformação e, com isso, gero a produção, tá? Antes de entrar em cálculo de produção, tá? Porque calcular a produção de um meio, né, de um setor, calcular a eficiência, a equação em si ela é muito simples, tá? Só que ela não é fixa as variáveis dela, tá? Então a gente tem que ter a sensibilidade de enxergar, né, o que são as variáveis de cada processo, tá? A equação ela é bem simples, é um valor dividido pelo outro, mas determinar esses valores que é a questão, tá? Antes de entrar nesses cálculos propriamente ditos, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre 3, né, tópicos que tem dentro da empresa uma definição muito similar e que às vezes se confunde, tá? No dia a dia, né, como os meros mortais lá, não teria tanta importância no que a gente fala, mas dentro da empresa existe uma diferença bem grande desses termos, tá, gente? Reparem que desde o início lá da disciplina, eu venho falando muito de conceitos, definições, tá? Porque isso é importante a partir do ponto, né, que vocês vão se tornar técnicos, né? O nome já diz, vocês têm um diferencial agora, tá? Isso não só nessa disciplina, em todas as outras, acredito que os professores, de certa forma, também entrem muito nesses assuntos, tá? Porque tem muita coisa, gente, aí é muito mesmo, coisa que eu tenho certeza que vocês já conhecem, tá? Num nível técnico, mas não tem o total entendimento da função daqueles elementos. Vocês já conhecem, um exemplo bem simples do equipamento, vocês conhecem, vocês sabem o que ele faz, né? A partir do momento que vocês entram como técnico, não basta saber qual é o equipamento e o que ele faz. Vocês têm que entender qual é o funcionamento dele, tá? E para entender o funcionamento das coisas que nos cabe dentro deste técnico, tá? A gente precisa ter definições importantes, tá? Às vezes são termos que a gente conversa que tem uma definição, tá? Isso, um exemplo ótimo para vocês, né? Que é do curso da elétrica. O que é corrente elétrica? Né? Isso a gente vai ver mais adiante. Mas, você já para para pensar, não tem ninguém que não saiba nessa turma o que é corrente elétrica. Né? Circula por todos os equipamentos que
que a gente vai operar. Só que se eu perguntasse, quem está ali, Diego é o primeiro da fila, se eu perguntasse, defina, né, o que é a corrente elétrica, de cara, assim, sabe me dizer, Diego? Ou tem um palpite? No momento, mais ou menos. Mais ou menos? Queres te arriscar? Ou quer pular para os universitários aí? Deixa eu falar para ti aqui, ó. Pelo que pouco eu sei, é o fluxo ordenado de cargas elétricas que se movem de uma forma orientada em um condutor elétrico. Exatamente. Então vale pesquisar no Google, hein? Essa definição extremamente técnica que tá aí, né, quando a gente pergunta, mas rápido na resposta, muito bom. Então, gente... Eu tô ligado. Esse é um exemplo ótimo, porque a definição é extremamente técnica, e a gente vai ver isso mais para frente, que é fundamental para o curso de vocês, né? Análise de circuitos. Eu sempre troco, porque tem uma disciplina que é análise de circuitos e outra é circuitos elétricos, e eu sempre me confundo se é da mecânica um ou é da elétrica outro, mas são disciplinas muito similares, só muda o nome da ementa ali, tá? Mas circuitos elétricos, eu acho que é de vocês. Isso é fundamental, a gente vai conversar sobre isso. Claro que lá na prática, né, vocês não estão do lado do equipamento e o colega de vocês vai perguntar, não, mas me diga qual é a definição de corrente elétrica, que aí eu vou saber a solução. Não, não é isso. Mas é entendendo essas definições que a gente entende o funcionamento das coisas, tá? Então, tem muitas coisas que eu vou trazer essas definições assim, que nem corrente elétrica, um exemplo ótimo, porque todo mundo sabe na sua cabeça o que é corrente elétrica, mas se a gente tem que definir, é difícil, entendeu? Porque tem um conceito complexo atrás, é que já é algo super normal na nossa vida, né? Quem que não compra um eletrodoméstico, liga na tomada, funcionou. Por que funcionou? Como que funcionou? Né? Então é algo que é comum e a gente não tem essa percepção, mas agora a gente vai ter. Então vamos falar de 3 tópicos aí antes de entrar ali nos cálculozinhos de produção mesmo, que são interessantes e importantes, tá? Primeiro, avaliação de produção, tá? A gente fala muito de eficiência, tá? Tá até aqui os copos, tá? Eficiência e eficácia, tá? Palpites do que é eficiência e do que é eficácia. Antes, vou até voltar aqui. Essa é a aula que vocês conversam bastante comigo, gente, para não ficar chata aí. E é uma discussão mesmo para fazer vocês pensarem. Não tem certo, não tem errado. O que vocês acham? Quem vem depois? Diego falou comigo. Abner, o que é eficiência para ti? Com as tuas palavras, o que tu acha que é uma coisa eficiência, um processo eficiente, eficiente? Uma coisa que faz, que produz rápido, né? Que gera um resultado rápido. Tá, muito bom o termo o rápido, isso faz uma boa diferença. Agora, quem vem depois ali? Patrick. O que é eficácia para ti, Patrick? Algum um objetivo rápido, eficaz, consistente? Consistente é muito bom. E aí ele entrou no rápido, tá? Quem vem depois ali? Cristiano, tá? Visto então que o Abner falou ali em eficiência, né? Ele falou que é algo rápido, né? Se a gente fosse ligar um processo, e depois o Patrick nos falou. Qual foi o termo, desculpa, que ele usou, que eu falei? Consistente. Consistente, né? E tá certo. O que é essa diferença para ti, então? Do eficiência para o eficácia? Porque são termos que são muito similares, né? Numa conversa nada técnica, né? Se eu falasse eficiência ou eficácia, vocês não iam mais ou menos entender a situação e ia passar batido? Ô, professor, acabei de entrar, tô até meio perdido no assunto aí. Eu recém cheguei de serviço, acabei de entrar na sala aí. Tá? Não tem problema. O que é o assunto de hoje? É Cristiano que tá falando comigo, né? Isso. Tá? A gente está falando sobre produção, tá? E, consequentemente, produtividade.
antes de calcular os índices de produção, produtividade, eficiência, tá? A gente precisa ter alguns conceitos importantes, né? Que na vida normal, daqui a pouco não seria muito importante, mas dentro da indústria é, tá? E eu trouxe 3 tópicos para mim que se misturam bastante, tá? É eficiência, eficácia, desempenho, performance e objetivo e metas, tá? Eficiência e eficácia. No dia a dia, daqui a pouco numa conversa ali, eu falo ou eficiente ou eficaz, tu vai entender a mesma coisa. Dentro da nossa conversa ali, tu entende, tá? Mas na indústria isso é bem diferente, né? Aí eu perguntei para o Abner ali o que ele entende que é eficiência. E ele me falou que é algo que acontece rápido, que se resolve rápido, né? E depois eu falei com o Patrick, e o Patrick me disse que eficácia era algo sólido, tá? E também falou que rápido. Aí eu pergunto para ti, ou para quem queira responder também, gente. Depois dessas 2 definições, o que vocês acham que é a diferença entre esses dois? Por que eu não uso o mesmo termo, né? São 2 palavras diferentes e na parte lá de produção, aí tem diferença. A atividade veio ali até no slide aí que mostra ali, né? O meio e o fim ali. Acho que uma diferença do outro é o resultado que deu dessa eficiência aí, a eficácia, né? Acho que a eficácia é o resultado da eficiência aí, de repente. Essa é a diferença, Qualidade. será? Quanto à relação ali, começamos bem ali, tá? Os termos que os colegas de vocês usaram fazem muita diferença. Por quê? Eficiência está ligado, tá, a algo que se resolve, né, em um curto espaço de tempo, né? Como o colega ali falou, algo rápido, tá? Então surgiu um problema e ele foi resolvido. Se a gente for falar como uma pessoa, o que é uma pessoa eficiente, tá? Surgiu um problema, um defeito lá, uma válvula abriu, ele foi lá, né, rápido, fechou, resolveu o problema. Então, ele foi eficiente. Mas o fato dele ter sido eficiente não quer dizer que ele foi eficaz. Depois, como o Patrick falou ali, eficácia, algo sólido. Não tinha escutado esse termo ainda, mas é bem interessante, porque está dentro do conceito dele. Eficácia é algo que se resolve, independente do tempo que se levou para resolver. A solução, tá? A solução ela é final. É um problema resolvido permanentemente, tá? Por exemplo, eu tinha um problema de vazamento na minha casa, tá? Tinha um problema de vazamento ali. Fui lá e contratei alguém para resolver. Primeiro, eu contratei um profissional eficiente. Eu ligava para ele, ele chegava aqui super rápido e ele ia lá e resolvia, tá? Só que isso se repetia várias vezes, tá? Estourava de novo, estourava de novo, estourava de novo. Ele deixou de ser eficiente? Não, porque ele sempre foi rápido na solução do problema. Pode se repetir 50 vezes e ele vai ser sempre eficiente, tá? Mas ele não foi eficaz, tá? Na segunda opção, eu chamei um profissional, ele levou 3 dias para chegar aqui, e aí ele ficou 2 horas olhando para o problema, depois ele resolveu, tá? E aí ele resolveu o problema e nunca mais se repetiu aquele problema. Ele foi eficaz, tá? Ele não foi eficiente, mas ele foi eficaz. Ele resolveu o problema de uma forma permanente, sólida. Oi. O primeiro a gente pode chamar então de gambiarra, né? Porque ele resolveu na hora e depois é problema de novo. Nesse meu exemplo, sim. Né? Às vezes é gambiarra, às vezes é falta de conhecimento, né? Ele aprendeu a resolver só daquele jeito, tá? Mas também tem um detalhe, gente. Um profissional, ele pode ser eficiente e eficaz. Isso é o perfeito, né, gente? Mas é difícil de ter sempre o perfeito, tá? Liguei para um profissional, ele chegou aqui relativamente rápido, ele não fez tão rápido quanto o primeiro, mas ele resolveu de forma permanente. Ele não foi tão rápido, mas ele foi eficiente e eficaz. Uma pessoa pode ser eficiente e eficaz. Não só a pessoa, mas a solução de problemas pode, uma equipe, tá?
Só que aí tem um detalhe que entra, tá? Dentro de produção e aí mais para manutenção, tá? Nem sempre, gente, o eficaz é a solução certa, do mesmo jeito que nem sempre eficiente é a solução certa. Depende da situação, tá, gente? Um exemplo, por exemplo, dentro de uma indústria, tá? Tem uma indústria lá, o meu processo está rolando, aí eu tenho uma torneira para higienização de mãos, tá? Aí estourou o cano da minha torneira. Tem um funcionário que foi lá rapidinho, resolveu, e aí daqui a pouco, uma semana depois, estourou de novo. Ele foi eficiente, ele não foi eficaz, né? Só que esse problema ele não é importante, né? Ele não para a produção, no máximo está vazando água ali, tá? Então ele não é importante. Talvez só uma solução eficiente seja o ideal. Por quê? Tem um outro funcionário que viu lá que estava vazando, aí ficou 2 horas, 3 horas arrumando essa torneira, e aí nunca mais deu problema. Ótimo, mas aí, enquanto ele saiu da área de trabalho dele, a produção já andou no mesmo ritmo. Valeu a pena ele ser eficaz? Ele resolveu o problema de uma torneira, mas aí diminuiu a produção, que é algo importante, é mais importante, tá? Na parte da indústria ali. Então, não tem certo nem errado, tá, gente? O ideal é a gente ser sempre eficiente e eficaz, mas às vezes não é possível, tá? A gente tem que ter essa percepção, tá? De importância das coisas, né? Da solução dentro da produção, tá? Porque tem coisas que não são importantes, eu vou resolver de forma rápida, segurar, né? Normalmente, para o pessoal da manutenção, o que eu faço? Aquelas bem rápidas que eu sei que vai dar problema de novo, mas não perco tempo, porque naquele período eu não posso perder tempo, eu tenho outras preocupações. Normalmente eu faço com equipamentos que são ou já antigos, ou já desgastados, já tem o intuito de se trocar, então eu resolvo rapidinho, né? Uma hora que quebrar, troco. Ou partes, né, que são de fácil manutenção, né? Vou deixar, não vou resolver agora, vou deixar estourar aquele rolamento, vou trocar depois, é fácil de tirar e colocar, eu levo pouco tempo, tá? Peças baratas, que a gente usa muitas vezes peça de sacrifício. Se eu tivesse um profissional ali cuidando o dia inteiro aquela peça, ela ia durar mais. Só que ela custa tão pouco que não vale a pena eu fazer uma manutenção, né, preditiva, preventiva sobre ela, né? Um dos colegas aí que fazia checklist de manutenção, tem peças que a gente não faz, porque se eu fizesse em todas as peças simples, o profissional ia levar muito tempo, ou eu ia ter que ter uma equipe maior, né, para ficar fazendo manutenção de uma peça que a hora que quebrar não vai ter o risco do ser humano se machucar ou não vai parar a produção, né? E ela também é barata, então eu vou lá em troca, tá? Isso acontece muito em manutenção. A gente tem que classificar as coisas, né? Não vale a pena fazer manutenção preventiva, preditiva em alguns equipamentos, né? Simplesmente faça a corretiva. O que é a corretiva? Quebrou, consertei depois. Tem peças, tem elementos que são importantes, que não pode parar, senão para a produção, ou senão são muito caros. Então, vou deixar rolando lá e a hora que quebrar, quebrou? Não, esses eu tenho que fazer um acompanhamento, tá? Então, depende muito da situação para vocês dizerem, então, o que vocês têm que ser, eficientes ou eficazes, se possível, os dois, né? Mas se não for, será que vale a pena parar o tempo de vocês para resolver aquilo? Às vezes sim, né? Então, nem que tu demore um pouquinho mais, não seja tão eficiente, mas tu é eficaz, tá? Mas a importância em si é as definições, tá? Então, essa daí ficou bem clara, né? Sim? Então tá, vamos para a próxima. Tudo que a gente conversa tá aqui nos slides para vocês relerem qualquer coisa depois, tá? Mas não gosto de botar antes justamente para a gente ir conversando. Tenho também, gente, desempenho e performance, tá? Quem aparece ali? Matheus, o que é desempenho para ti?
Matheus? Pinho. Eu- Aparece primeiro. o Pinho. É que tem vários, né? Tá. É. Agora que eu vi. Não. O que é O algo... desempenho, eu acredito que seja quando tu consegue executar algo, né? Quando tu consegue executar algo, quando tu consegue ter o desempenho, assim, quando tu consegue realizar uma tarefa ou realizar um processo, talvez tu consegue o objetivo final. Acredito que seja isso, assim, tu consegue alcançar aquele objetivo, aquele resultado. Até ali estava desempenho versus performance, né? A performance é a forma que tu consegue executar, eu acredito, né? Não sei se era para responder também, né? Mas a performance é a forma que tu consegue executar a tarefa de uma forma mais rápida, né? Com desempenho, mas de uma forma mais completa. Assim, não sei se é isso. Mais ou menos isso. Muito bom também. O desempenho, tá? É que a gente pensa assim, um bom desempenho, ele precisa, né, resolver de uma forma sólida, eu poderia dizer, né, eficaz, tá? Sim, tá? A performance que é um pouco mais diferente, tá, gente? Basicamente, o desempenho, ele é algo que está relacionado, tá, ao passado, tá? Já aconteceu e é imutável, tá? Então, por exemplo, meu setor, normalmente, ele deveria produzir 30 peças, né? E mês passado ele produziu 20. E aí vocês podem dizer, olha, o desempenho foi ruim, ou, né, aconteceu vários problemas, foi o que deu para fazer, então o desempenho foi mais ou menos. Julgar o desempenho aí já é outro critério, tá? Mas foi algo que já aconteceu, olha, foi mês passado, aconteceu, se produziu 20. Não tem o que vocês façam para mudar esses 20 que já foram produzidos, tá? É algo que tu vai julgar depois de ter acontecido, tá? Performance é algo que já está mais relacionado à atualidade ou ao futuro breve, assim, tá? É aquilo que a gente ainda consegue mudar de uma forma recente, tá? Por exemplo, hoje a minha equipe, nessa semana, a minha equipe está com uma performance ótima, não quer dizer que eu vou ter um bom desempenho, porque eu posso ter uma performance ótima em uma semana, só que nas próximas 3 semanas, se a minha performance for ruim, como um todo, isso não vai afetar o meu desempenho, né? Então, desempenho é aquilo que já aconteceu e é o melhor índice de comparação, tá? Por isso que a gente entra nesses itens aí, porque às vezes dentro de produtividade a gente precisa, né, ver o desempenho dos setores, né? Quanto maior o período de tempo, mais real é o meu julgamento. Então, estou comparando a equipe A e a equipe B. Um mês para comparar equipes, né, que fazem a mesma coisa, né, só estão divididas, é muito pouco, gente. Não é nem justo quando se fala de pessoas, né? Se for uma equipe de 30 pessoas, tudo bem, mas uma equipe pequena, né? A equipe A tem um desempenho muito melhor. Tá, mas quanto tempo tu comparou? Um mês. E se naquele um mês, uma pessoa da equipe, né, não estava bem fisicamente ou psicologicamente ou com muitos problemas, porque a gente sabe que isso afeta o trabalho uma hora ou outra, né? E aí fez com que diminuísse, né, o desempenho daquele mês. E aí quer dizer que é sempre assim? Não, né? Pode ter sido muito pontual. Então, dependendo do que a gente analisar, a gente precisa pensar se a gente vai comparar desempenho ou performance. Se a gente vai fazer uma bonificação, daqui a pouco alguma classificação, alguma coisa, a gente pode fazer o performance, né? A equipe A nesse mês ou no mês passado, que é muito próximo, né? Teve uma boa performance, foi melhor que a equipe B. Só que agora julgar o desempenho das equipes, aí já é um pouco mais complicado. Aí a gente tem que fazer coisas, né? De 3 meses, 6 meses, né? Depende muito do tamanho da equipe, que é o que a gente chama de tamanho da amostra, né?
quanto menor é a amostra, isso vocês devem estar escutando em outro assunto, né? Mas agora com a função do Covid, falam muito de amostras, né? Grupo de amostras ali, faz diferença. Porque um grupo de 30 pessoas, se uma, né, teve um problema naquele mês e, né, estava com problemas, digamos, fora da empresa e não conseguiu trabalhar direito, uma pessoa perto do grupo de 30, né, não vai conseguir fazer uma diferença muito grande, não vai gerar um problema muito grande. Agora, se a equipe são 3 pessoas, 4 pessoas, e uma não está conseguindo trabalhar direito, vocês não acham que isso vai afetar muito naquele mês? Afeta, né? Então, a gente precisa... Opa, falhou aqui. A gente precisa, então, pensar no tempo para julgar, né? Às vezes não é julgar, mas comparar desempenho e performance. Ah, mas por que a gente está vendo isso, professor? Porque daqui a pouco vocês vão ser líderes de equipes, daqui a pouco líder de manutenção, tá? E vocês vão fazer isso, tá? Chegaram lá, eu tenho 3 equipes. Quem é que separa as equipes? Primeiro, pode ser vocês, né? Preciso separar 3 turnos, 2 turnos, equipes. Quem é que vai fazer isso? Vocês, tá? Aí separa as pessoas. Podem separar conhecendo uma ou outra, mas vocês não vão conhecer todo mundo e o trabalho daquela pessoa 100%. Um pouquinho vai ser de forma aleatória, né? Peguei o João, botei na equipe A, peguei a Maria, botei na equipe B, tá? E aí vocês precisam comparar. Vai chegar um ponto que as equipes estão muito próximas, né? Ou duplas, o que for, pequenos grupos vão estar muito próximas, então fechou. Mas pode acontecer, gente, de um grupo, uma equipe, um turno, tá tendo uma produtividade muito maior. E aí, a outra, né? Vamos dizer que turnos. Um turno está tendo uma produtividade muito maior, o próximo turno, uma produtividade muito menor. Isso é um problema. Vocês precisam regular isso. Como que vocês vão fazer isso? A partir, né, desse julgamento de desempenho e performance. Comparou. Esse mês a equipe A se destacou muito, tá? Então vamos esperar mais um pouquinho ou faz uma mudança pequena, né? Em 3 meses, a equipe A está sempre melhor. Então eu consigo julgar que o desempenho da equipe A é melhor. Então eu vou ter que mudar, né? Daqui a pouco tiro um da A, boto no B, para fazer essa mistura. Quando eu vi, eu botei sem querer, né? Botei todo mundo que é mais jovem na empresa dentro da equipe B, então acaba que tem a função do conhecimento empírico, né? Estão ali há muito tempo fazendo a mesma função, vão saber um pouquinho mais, né? Então gera algum problema. Às vezes não é nem conhecimento, gente. Às vezes são fatores físicos que a gente tem que perceber, né? Peguei, que não quer dizer que seja ruim ou não, né? Dividi o meu grupo, né? Dividi em 2 grupos, A e B. No A, eu botei todas as pessoas mais velhas, né? Que, consequentemente, às vezes têm mais conhecimento no trabalho, estão mais tempo trabalhando naquela função, ou às vezes muito mais tempo naquela empresa, tá? E passei a outra equipe com todo mundo que tem a idade mais nova e, consequentemente, acaba tendo, né, menos tempo de trabalho também. Equipe A ou equipe B vai se sair melhor? Julgam? O que vocês acham? O que vocês chutariam? Entendi. Fala de novo. Peguei o grupo lá, peguei meu grupo de funcionários, né? Separei em 2 equipes. Quis separar por idade, mais ou menos. Então, na equipe A, eu botei as pessoas mais velhas, mas que, consequentemente, né, tem mais conhecimento, já trabalharam em outras empresas fazendo a mesma função, ou estão há muito tempo naquela empresa fazendo a função. E na equipe B, botei todo mundo que é mais jovem, mas, consequentemente, estão há menos tempo exercendo a função. Que equipe vai sair melhor? Olha, eu já trabalhei com um cara velho da função, velho de tipo de 20 e poucos anos, e já trabalhei com um cara novo também, os mais velhos, com mais velhos sempre é melhor. Na função, tu diz? Na função. Tá.
Achei que os 20 e poucos anos era velho, eu já estava aqui. Não. E cara mais novo que não aguentou um dia de trabalho. Eu acho que os mais velhos sempre saem por cima, porque eles já sabem o caminho que eles têm que ir, aonde eles podem cruzar. Os mais novos não, eles têm que aprender tudo, é uma correria para aprender e tal. Dependendo com quem tu vai trabalhar, os caras ainda te metem muita pressão, eles não querem te aceitar. Então, se tu não aprender, eles já te tiram fora da equipe. Tem É muitos brabo. aspectos, tá? Tua visão muito boa, porque isso depende muito, gente. Primeiro que depende muito da função, né? Às vezes, né, dependendo se necessita de um esforço físico maior, né, pode ser que a equipe jovem se saia um pouquinho melhor, né? Porque a gente sabe que 10, 15, 20 anos de diferença faz um pouquinho, né? A gente não tem a mesma coluna de 10 anos atrás, por exemplo. Mas é o que o colega falou, né? Se for uma função um pouco mais técnica, provavelmente as pessoas que trabalham há mais tempo, elas nem precisam se esforçar psicologicamente, porque elas já têm algum conhecimento. Então, Até na parte de esforço físico. já O mais sabe, novo sempre né? vai cansar muito mais do que o mais velho. Por o mais velho Aí tá. o conhecimento empírico, né? Que é aquele conhecimento que a gente adquiriu vivenciando ali, né? Então, às vezes, pode se sair melhor, porque já tem o conhecimento. Às vezes, não, né? Quanto mais esforço físico, essa ideia cai um pouquinho para baixo também, né? Se for muito esforço físico, não adianta. Às vezes, a equipe um pouco mais jovem vai sair um pouquinho melhor, né? Pela física, não tem muito, né? Só que esse julgamento é parte do que vocês vão fazer, entendeu? E é essa sensibilidade, performance, desempenho, essa comparação, né? Então, tem que analisar a função, né? Dificilmente alguém faz essa divisão exagerada que eu fiz, foi só para a gente conversar, normalmente é bem dividido, né? De forma aleatória quanto às idades, mas é pela função mesmo. Só que ainda assim eu preciso comparar. E como que eu vou comparar? Ah, mas aí eu tô horas, um mês eu vejo, não deu certo, mudo, não deu certo de novo, mudo, mas não deu certo de novo. Daqui a pouco tu está avaliando só performance. Algo muito rápido. Tem que dar tempo para avaliar também o desempenho, né? Isso sem falar, né? Quando a gente fala de junta pessoas, tem toda a questão de conectividade entre as pessoas, né? Eu entrei na equipe agora, o Wagner já está. Não quer dizer que eu saiba mais que ele, nem que ele saiba mais que eu, mas daqui a pouco a gente não trabalha de uma forma exatamente igual. Então, tem um tempo para a gente se adaptar, chegar a um consenso, né? Mas essa análise é feita a partir desses dois títulos, tá? Que agora vocês sabem a diferença também. Terminamos desempenho e performance? Sim? Então tá. Sim, professor. Então tá. Vamos pro próximo. Objetivo e meta, tá? Esse já é uma questão um pouco mais final lá de processo, tá? Objetivo e meta também são definições que às vezes se misturam, tá? O objetivo, gente, ele é o propósito de realizar algo, tá? É onde se quer chegar. É, né, ele que fornece a direção do que se deseja e deve fazer, né? E serve como guia para um sonho finalizado, realizado, né? Algo idealizado. Já a meta é o objetivo da forma quantificada, tá? Quando utilizamos esse termo, estamos falando de tarefas específicas, tá? Que precisam ser realizadas de forma regular para alcançar o objetivo determinado. Então, meta é algo quantizado, né? Então, por exemplo, opa, falhou aqui. Áudio. Voltei. Caiu aqui. Estamos escutando, né? Sim? Então tá. A meta é algo quantizado, né? O objetivo é onde se quer chegar. Então, de uma forma bem simples, assim. Eu tenho uma empresa. Qual é o meu objetivo? Né? É que essa empresa cresça, né? Ela venda mais produtos.
que é meta? Meta é um valor, né? Eu tenho como meta este ano fazer com que a minha empresa venda 100 produtos a mais, 200 produtos a mais, ou muito utilizado também de forma percentual, né? A minha meta é que a minha empresa esse ano cresça 2%, 3%, 10%. É algo, né, palpável, então fixo. Enquanto o objetivo é algo mais geral, né? Para ter o objetivo, são ideias, né, que eu desejo chegar. Enquanto a meta, ela precisa ser algo mais organizado, tá? Porque, eu quero que a minha empresa cresça, isso todo mundo quer. Meta, quero que cresça 3%. Tá, mas para gerar 3% a mais, tu só precisa de gente que compre, tu tem capacidade de produzir ou tu não tem? Porque também não adianta eu ter uma meta inalcançável sem outro esforço, né? Por exemplo, quem tem? Carlos. O Carlos tem uma empresa, né? E ele quer vender, como meta, vender 100 motores a mais aquele ano, tá? Tá, mas o que falta para ele? Só que alguém compre este motor, ele tem capacidade de produzir 100 a mais em um ano? Porque se ele não tiver, essa meta é insustentável, tem que fazer por onde, né? Meus equipamentos podem produzir? Não, mas mesmo que eu toque minha produção no máximo, eu consigo, com os equipamentos que eu tenho hoje, produzir 50 motores a mais. Então, não adianta ele ter uma meta de 100 se ele só pode produzir 50, né? Então, ele tem que dimensionar isso também. Às vezes, né, falta mão de obra, equipamento, às vezes falta só o mercado, né? E que não tem muito o que a gente fazer. Aí tem toda uma parte de marketing e tudo mais, mas às vezes não tem o que a gente fazer, né? Por exemplo, eu tenho capacidade de produzir 20% a mais, mas não adianta eu botar como meta se não vai ter quem compre esses 20% a mais, tá? Objetivo e meta é algo mais simples, assim. Os mais importantes ali, que se confundem bastante, é os dois últimos que nós vimos, né? Que era eficiência e eficácia, e performance e desempenho, tá? Visto esses termos, então, vamos entrar um pouquinho, né, na parte de cálculos. Só um minutinho. Opa, fechou aqui. Às vezes dá uma travada aqui. Vamos lá. Então tá, vamos fazer estes dois hoje, tá? Conceito de eficiência. Gente, eficiência, o cálculo em si, tá? É sempre um valor sobre o outro. Não tem uma equação gigante, não é nada complexo a matemática. É um valor sobre o outro, tá? Só que não existe, tá, incógnitas definidas. O que é incógnitas definidas, tá? Uma fórmula. Por exemplo, lembram de Bhaskara, lá da escola, né? A mais B, raiz, tarará, tarará. Tinha ali A, B, C. A é um valor, B é outro valor, C é outro valor fixos, tá? A eficiência, a gente tem que entender a situação, tá? Em geral, quero que vocês entendam o que é eficiência para aplicar em qualquer lugar, tá? Qualquer lugar, qualquer situação, tá? Em geral, eficiência é uma relação, tá? Do que eu estou produzindo ou fazendo com o que eu gostaria de produzir, tá? Por exemplo, deixa eu pegar alguém aqui. O Alex. O Alex, ele gostaria de produzir, né, 100 peças esse ano. Isso é o que ele almeja fazer. Só que ele não conseguiu produzir 100 peças. Ele produziu 90, tá? Então, relação do que eu fiz com o que eu gostaria de fazer. O que eu fiz? 90. Dividido pelo que eu gostaria de fazer. 100, tá? Então, 90 dividido por 100 vai dar 0,9. Um valor que a gente sempre multiplica por 100 para dar em porcentagem,
tá? Então, vai dar 90%. Qual foi a eficiência da produção do Alex? 90%, porque ele deveria, né, produzir 100, mas produziu só 90, tá? Quando a gente está falando, isso é importante, quando a gente está falando de equipamentos mecânicos, tá? O valor de eficiência sempre tem que dar entre, né, 0 e 1, tá? Outras coisas que a gente vai conversar agora pode dar 1,2, 5, 10, 11, qualquer coisa. Mas quando a gente está calculando a eficiência de equipamentos, sempre tem que dar, sempre 0 e 1, porque a gente vai multiplicar esse valor por 100. Se eu multiplicar 1 por 100, dá quanto? 100%, né? Se der um valor maior que 1, 1,5, eu achei. Se eu achei 1,5, calculei a eficiência de qualquer equipamento, já sei que está errado, porque é acima de 1. Mas mesmo assim, vi lá 1,5. Se eu multiplicar por 100, eu vou ter quantos por cento aí? 150. 150%. Vocês já viram algum equipamento ter lá que produz um valor e aí ele resolve produzir mais do que ele estipula? Nunca, né? Qualquer equipamento tem uma eficiência menor de 100%. Não existe nenhum equipamento que tenha eficiência de 100%, para começar. É sempre menos. Mais de 100%, então, impossível. Imagina, comprei um gerador, queria me gerar 10 kW. E aí liguei ele me gerou 15. Comprei como 10 e gerou 15. Não existe, tá? Não existe. Então, eficiência para equipamentos sempre menor, né? De 100%, ou seja, entre 0 e 1, porque eu ainda vou multiplicar pelo 100%. Quando eu estou falando de produção, tá? Posso, né, ter uma eficiência maior que 100%. Por exemplo, eu queria produzir 100 peças esse mês e eu consegui produzir 102. Então, né, eu tenho uma eficiência maior que 100. Isso é possível, né? Produção, né? Mas eficiência de equipamentos, não, tá? Eficiência de pessoas, né? Ah, eu acho que eu corro 10 quilômetros em 1 hora. E aí eu consegui correr 11 quilômetros. Então, a minha eficiência vai ser de 100%. Mas, em geral, são valores menores ali, tá? Então, eficiência, a relação do que eu fiz, do que eu gerei, com o que eu gostaria de gerar, tá? Isso como um todo. Vamos ver dentro do conceitos de eficiência de um transformador, por exemplo, tá? Vamos fazer as primeiras questões, então. Deixa eu só arrumar aqui. Foi. Então, anotem essas duas questões aí. Não sei se querem anotar o enunciado. Isso daqui eu já mandei para vocês, tá? Mas todos os meus exercícios a gente vai desenvolver em aula. Eu não tenho o gabarito online deles, tá? Então, no mínimo, o desenvolvimento, vocês têm que anotar aí. Vou deixar vocês anotarem primeiro e agora a gente faz que eu abro em outra tela aqui. Vou mudar de tela aqui, tá, gente? Mas tá aqui os exercícios de vocês. É só porque nessa outra tela que eu consigo escrever junto com vocês, mas é o mesmo exercício, tá? Então, exercício 1 ali. Qual a eficiência, né, de um transformador elétrico que no processo de redução de tensão de 11.000 volts para 110, né? Ou seja, um transformador
por exemplo, de rede, né, de abastecimento, tem uma alta tensão e diminui, né, para uma tensão domiciliar, que no nosso caso é 110 ou 220, né? Então, ele faz uma redução de tensão de 11.000 volts para 110 volts. Ele recebe energia, né, numa quantidade de 850 kWh, né, e envia 830 kWh. Como que eu faria, então, a eficiência deste transformador? Tá? Então, ali a gente tem uma relação do que ele recebe com o que ele envia, tá? Não tem como eu comparar ali os 110 volts que ele gerou, que ele criou, né? A partir dos 11.000 volts, né? Mas, para fazer uma relação de eficiência, eu preciso saber das energias, né? Se ele recebe uma energia de 850 kWh e envia, né, uma energia de 830 kWh, né? Como eu tenho essa diferença, vocês acham que a eficiência é menor ou maior que 100%? Menor. Menor, né? Porque Menor. imaginem, lembrem do processo lá, né? É um processo, né? Imagina um equipamento. Quando chega nele, chega a 850. E quando sai, sai a 830. Então, diminuiu. Se diminuiu, o rendimento dele é algo que tem que ser menor que 100%, né? Se fosse o contrário, aí seria mais que 100%. Mas um transformador, ele não entra dentro de um equipamento mecânico que a gente conversou, então sempre tem que ser, né, menos que 100%. Mas dá 97%, professora. 97,64%. Isso. Vamos lá. Um aqui. Tá? Então, rendimento não, eficiência esse. Eficiência, né, vai ser uma relação da quantidade de energia que entra, né, com a quantidade de energia que sai, né? Então, ele vai ser 830. Vou diminuir, tirar a telinha de vocês, botar aqui no canto. Quilowatts hora dividido pelo 850 quilowatts hora, tá? Eficiência é uma coisa que eu gostaria que vocês entendessem e não decorassem, porque ela varia muito, tá? Não tem algo que vocês decorem que sempre vai dar certo. Agora, se vocês entenderem, sempre vai dar certo. A relação que eu tenho que fazer é com as energias, né? Que valores que eu tenho? 850 e 830, tá? É sempre um valor dividido pelo outro, tá? Então, eu não tenho muita opção. Quais são as opções que eu tenho? 830 dividido por 850, ou se eu me confundir e fiz o contrário, 850 dividido por 830, certo? Não tem muita opção do que eu fazer ali, tá? E por que eu quero que vocês entendam? Porque vocês sempre vão saber a ordem. Ah, professora, eu fiquei em dúvida se é 830 dividido por 850 ou se é 850 dividido pelo 830.
Como é que vocês vão matar essa dúvida, tá? Se vocês dividirem, tá? Eu acho que é 850 dividido por 830. A unidade é que vai cortar, né? Porque em cima eu tenho quilowatts-horas e embaixo eu tenho quilowatts-hora também. Passa na calculadora de vocês. Se vocês tivessem trocado e feito 850 dividido por 830, que valor que vocês iam achar? 102 e alguma coisa. Tá, 102, um quebradinho. 102? Tá. Agora pense sobre esse valor. 1.02 é isso, né? Isso, 102, né? Agora pense com esse valor, tá? Eu não quero que vocês só calculem, eu quero que vocês entendam o que vocês estão calculando para entender os resultados. Tá, 102 é um valor normal, né? Se vocês não só pegassem o valor 102, não tem problema. Agora, analisem a questão. Eu tenho um transformador, né? E ele faz uma alteração ali na tensão que eu nem preciso especificar, mas se eu tenho um transformador, ele é capaz de ter 102% de eficiência? Não. Não. Então já sei que está errado. Só sobra uma opção, inverter, tá? Por isso que eu quero que vocês entendam as coisas, porque troquei ali, se eu não tenho essa percepção, 102 não é um valor, né? Muito maior, pode estar certo. Mas se vocês entenderem, não, mas não tem sentido dar esse valor. Porque um transformador, um equipamento, qualquer coisa, mecânica, equipamento, né, que funcione, não tem como gerar mais que 100%, né? Todo equipamento mecânico é menor que 100%. E falo para vocês, aí já mais num âmbito mais prático, quanto mais potente é o equipamento, tá? Menor é a eficiência. Palpites do porquê? Mais ele gasta. Não escutei, desculpa. Falhou. Mais ele gasta. Mais ele gasta, tá? Mas por que a eficiência é tão diferente? Além disso, por que ele gasta mais? Primeiro, gasta mais o quê? No âmbito técnico agora. No meu caso, eu trabalho embarcado, eu trabalho em rebocador. Então, se a gente vai lá manobrar, a gente vai manobrar 1.500 rotação. Aí, durante a manobra levou 2 horas, a gente gastou 500 litros a 1.500 rotação. Se a gente for manobrar um navio pequeno e conseguir manobrar, só usar 1.200 rotação, a gente vai ter gastado em torno de uns 300 litros hora. Então, se tu precisa mais força, mais eficiência, tu gasta mais. Tu consegue reduzir a veloc com a força, tu tem uma economia. Tá. Só ótimo teu exemplo, porque eu ainda vou entrar em outro ponto aí também, tá? Só essa eficiência que não, tá? Ele não, não é que tu queira mais eficiência, tu quer mais potência. Aí é diferente, sim, tá? Porque a eficiência é menor naquele que tu utiliza mais potência, tá? Mas, tirando isso, por que o exemplo do colega é ótimo, tá? Porque ele comprovou ali, né? Qualquer um de vocês que trabalharem ali com outros instrumentos e fazem a comparação vão ver que quanto maior, mais robusto, né? E, consequentemente, mais potente é o equipamento, às vezes pode ser igual, tá? É um motor que faz a mesma coisa. Eu adoro usar motores como exemplo, mas é porque é um pouco mais da minha área, tá? Mas o motor faz a mesma coisa. Eu tenho um motor com uma potência e o outro com o dobro da potência. É igual, faz a mesma coisa, é da mesma marca, tem a mesma idade, né? Só tem potências diferentes. O maior vai ter uma eficiência menor. Por quê? Né? Eu te perguntei esse do porquê gasta, tá? Porque está correlacionado ao gasto de energia. Eu achei que tu ia me dar um exemplo de algum outro equipamento que fosse ligado à energia elétrica, que é o mais comum, tá? Mas serve também como exemplo bom esse teu, porque ele é ligado ao combustível, tá? Não importa o que ele consome, mas ele consome um tipo de energia. No caso, ou energia elétrica, no caso do combustível, é uma energia química, né? Porque acontece ali uma combustão. Bom, mas de certa forma, quanto mais robusto o equipamento, mais energia ele gasta. Por quê?
no funcionamento, como ele exige uma maior potência, tá? Quanto maior a potência, maior é o aquecimento naquele equipamento, tá? Às vezes o motor um pequenininho, tu bota a mão. Aquele um pouquinho maior, tu não consegue ficar com a tua mão lá parada, ele tá mais quente. Existem outros fatores, tá? Sim, um mais simples, outros mais complexos, mas todos os fatores juntos, eles têm uma quantidade significativa muito pequena. O principal fator, e aquele que é quase que único, é o efeito Joule. O que é o efeito Joule? O efeito da temperatura. Quanto mais potente é um equipamento, mais ele aquece. O que é aquele calor que ele gera, né? Aquecimento é energia desperdiçada. Tudo é energia, tá, gente? O que o motor elétrico faz? Ele pega energia elétrica, ou seja, tu ligou ele na tomada, o que ele fez? Ele pegou a energia elétrica e ele transformou em energia mecânica, não é? O motor, que o nosso colega acabou de dar uns exemplos, o que ele fez? Ele pegou a energia do combustível e transformou em quê? Em energia mecânica para fazer a manobra, certo? O ideal era, peguei energia, transformei toda essa energia no que eu quero, ou seja, energia, nesses exemplos de motor, em energia mecânica. Peguei energia e transformei toda em mecânica. Esse é o ideal. Na prática, pego a energia e nesse processo de transformação, parte dessa energia se transformou em calor e se dissipou para o ar. Então, é energia dissipada, que a gente chama. Isso é perda, tá, gente? O que vocês querem com calor dentro de uma sala de máquinas? Nada, mas é involuntário, tá? Então, o que faz diminuir significativamente o rendimento dos equipamentos é o efeito Joule, o aquecimento, tá? Que é natural. Isso em qualquer, tá? Gerador, em qualquer receptor. O que são receptores? Todo e qualquer equipamento que pega energia elétrica e transforma em um outro tipo de energia. Motor pega energia elétrica e transforma em energia mecânica. A nossa lâmpada de casa é um receptor bem simples, mas o que ela faz? Pega energia elétrica e transforma em energia luminosa. Ela não aquece? Hoje menos do que as antigas, mas ela também não aquece um pouco? Aquece, né? O que deveria fazer? Pegar a energia elétrica e transformar em energia luminosa. Só que parte dessa energia se transforma em calor, efeito Joule, então eu perco, tá? Qual é o único receptor, o tipo de receptor que não perde energia por efeito Joule? Palpites. Repete aí que eu não entendi. Tá. Pegar o conceito de receptor, né? O que é receptor? Gente, receptor é o inverso do transformador, tá? Mas receptor, qualquer dispositivo que pega energia elétrica e transforma em qualquer outro tipo de energia, tá? Motores elétricos, pega energia elétrica, transforma em energia mecânica. Lâmpada é um receptor, né? Pega energia elétrica e transforma em energia luminosa, mas parte também, né, se transforma em efeito Joule. Que tipo de exemplo de receptor não tem a perda por efeito Joule? Resistência? Resistências, né? Aquecedor, chuveiro, qualquer coisa que tenha como intuito pegar energia elétrica e transformar em energia térmica. Ué, se eu perder calor, não é o objetivo do processo, não é justamente esse? Pegar elétrica e transformar, então eu não tenho perdas. O que um aquecedor faz? Pega energia elétrica e transforma em energia térmica, o próprio calor. Esses exemplos que o colega falou ali de resistências, mas qualquer coisa
que pega energia elétrica e transforma em energia térmica, esses têm quase 100% de rendimento, porque ele não tem a perda principal. De novo, quem é a perda principal? Falamos várias vezes aqui, o efeito Joule, ou seja, calor, tá? Então, quanto maior o equipamento, mais potente, mais ele aquece. Então, ele perde calor, perde energia. Então, a eficiência dele diminui, tá? Por isso que várias situações é mais fácil eu comprar 2, 4, 6, 8 motores menores ou equipamentos, tá? Qualquer tipo de equipamento, às vezes mecânicos, é mais fácil eu comprar 2, 4, 6, 8 do que um grandão que compensaria toda aquela potência. Por que eu faço isso? Por que às vezes eu divido? Tem vários motivos. Um é por causa da eficiência. 4 motores menorzinhos têm uma eficiência maior do que um grandão que faça aquele esforço. Mas tem alguns outros motivos do porquê que eu substituo um grande por vários menores também. Palpites de vocês? Se o teu um grande quebrar, tu parou a produção. Os menores, tu continua tocando, só diminui o ritmo. Isso, tá? Muito por causa da logística, tá, gente? Porque se um grande quebrar, parou a minha produção, né? Enquanto os pequenos eu paro tento tocar os outros ao máximo para poder fazer a manutenção, tá? Isso é muito importante. Quando eu estou falando de equipamentos que estão ali na linha de produção, isso tem que se pensar muito. Mas, às vezes, o equipamento ele não é tão importante. Eu poderia botar só um. Só que, às vezes, não compensa, gente. É mais barato ter 2, 3 do que um grande. Ah, mas eu olhei, um grande é R$1.000. E os outros menores, que eu precisaria de 3, é R$500 cada um. Então, 3 daria 1.500. Ah, professora, 1.500 é mais caro que 1.000. Só que tu não pensou no consumo, tu pensou só na aquisição. Lembra na aula passada que a gente falou que todo equipamento a gente tem que pensar o quê? Na aquisição, que é comprar propriamente dito, e a utilização. Se esse grande tiver uma eficiência baixa e os menorzinhos tiverem uma eficiência alta, rapidinho não vai ter compensado essa diferença de valor? Sim, né? Então, às vezes, vale a pena eu ter menores. Voltando lá para o exemplo do colega, que é do navio. Ele é um caso bem específico, tá? Do porquê que se utiliza equipamentos extremamente robustos se, né, eles têm uma eficiência baixa. Quem me deu o exemplo? Queres justificar isso? Oi. O exemplo do navio. Por que no navio é um caso específico? Que normalmente eu tenho equipamentos robustos e não eles divididos em menores. Força. Não, porque eu posso botar 4 que façam a mesma força que um grande. Ah, não daria. Ela é 2 Caterpillar de 2.200 HP cada um. Não, por mais que tu botasse uns motorzinhos pequenininhos, ocupar muito espaço, tu não ia conseguir transferir a força para o eixo, no caso. Ué, no meu caso ali, no caso. Posso botar 10, posso botar 20. A questão toda é o que tu falou agora, espaço. Quando a gente está falando da área náutica e da área aérea, são casos específicos. Eu preciso, às vezes, ter o robusto, mesmo sabendo que ele não é eficiente, mesmo sabendo que ele gasta muito, porque eu não tenho espaço. E aí ele compensa. A indústria, por que na indústria é diferença? Porque tem um espaço físico
custo, né? Se eu botei um motor que ocupou 4 metros quadrados, se eu tiver que usar 8 metros quadrados, não faz muita diferença, né? Simplesmente aumentei um pouquinho a minha construção, botei lá e coube. Agora, em um navio, né, e aviões, todo e qualquer espaço é muito importante. Porque se tu não levar isso em conta, tu fizer todos os equipamentos sem levar em conta do espaço, botar maior, que tamanho tu ia ter que ter esse navio para a potência que ele tem? Ele ia ter que ser um gigante, né? Então, o caso de navios e aeronaves são bem especiais. Normalmente eu tenho poucos equipamentos e bem potentes, né? Em geral, a eficiência dele não é muito boa, eles consomem muito combustível, mas compensa, né? Financeiramente, logisticamente, né? Porque tenho 2 motores desses gigantes. Podia substituir por 6 menores, tá? Mas eu ia ter que precisar de um espaço muito maior. Quanto maior o espaço que eu ocupo no navio, é caro, né? E se tu tem 2 motores desses grandes e bota 6 pequenos e um deles quebra? Vai ficar com 5 e se vai forçar muito os 5 se começa a quebrar motor. Mas aí... Vai dar o mesmo, porque vai estar tudo quebrado no final. É que assim, né, tu tem esse motor... grande que tu pode regular a potência dele, né? Então, se tu tiver com 5, óbvio que tu não vai ter a potência máxima, mas tu vai ter uma potência ainda para andar, né? Só não vai quebrar os outros, só vai ter menos potência. Tá, eu te entendo, mas se tu tem um motor grande, vamos supor um motor de 15 CV, aí tu vai lá e bota outros pequenos para completar aqueles 15 CV. Quando um motor quebra, tu já vai perder uma quantidade de CV que vai forçar os outros motores a usar. Eles vão quebrar também. Não. Isso se tu continuar na potência máxima, né? Desculpa que eu perdi o nome. Quem é que me deu o exemplo do navio? Rebocador, Patrick. Tá, rebocador. Desculpa, Patrick. Por exemplo, o Patrick tá lá, né? Aí ele substituiu um grande pelos pequenos. Ele tá numa potência máxima. Se um dos pequenos quebrar, ele não vai deixar essa potência máxima e permitir que os menores quebrem também. O que o Patrick vai fazer? Sim, ele diminui a potência, mas aí ele não vai ter a eficácia que ele teria. Não, mas ele vai diminuir e não vai superdimensionar os outros, né? Ele vai ficar com uma potência menor, mas ele não vai forçar os outros. Tem a possibilidade, se tu quer, aí sim, não tem matemática que feche. Para tu manter com a mesma potência, tu vai pedir muito esforço dos que sobraram. Aí pode quebrar, mas na prática a gente não faz isso, né? Tem uma potência máxima ali para ele aguentar. A gente não passa essa potência máxima. Ainda que eu tenha que diminuir a potência total ou a produção, né? Eu tenho 4 equipamentos que produzem 100 peças num todo, né? E um quebrou. Cada um tem o máximo de peças que pode produzir. Se ele diz lá que ele só produz 25, eu não posso forçar ele a produzir 30, 40, ele simplesmente não faz. E pode quebrar se eu forçar. Eu me obrigo a diminuir um pouco, né? Diminuir um pouco a produção total. Claro que eu aumento a potência de cada um, né? Não vai suprir a potência total, mas vai ser quase o valor. Então, vai compensar ali. Mas envolvendo esse indústria, eles preferem que a gente vá ao máximo, estragou, para e arruma e continua, do que ficar levando uma mixaria. Tipo, vamos supor, se a gente carrega 50 toneladas por dia, aí quebra o motor, eles preferem que a gente pare e arrume para carregar 50 ou ficar carregando 10? Depende muito. Depende do preço do teu equipamento e do preço do teu produto. Se o teu produto tem um valor agregado muito grande, né? E 1 ou 2 unidades que tu venda mais custa muito, às vezes eles preferem que tu force o equipamento. Assim, quando der, tu troca, tu substitui. Se é um produto mais barato, eu prefiro não vender 50 sacas de fertilizante a menos do que quebrar um equipamento que custa 1 milhão. Então, depende. Em algumas situações, força o equipamento porque o produto vai pagar outros.
Em outras situações, diminui a produção, né? O cliente vai reclamar, não tem o que fazer, mas não compensa quebrar um equipamento para ou perigar quebrar, né? Porque a gente não quebra de propósito, para suprir o produto que é barato. Essa é uma grande questão nossa e do técnico em si, né? É que praticamente todas essas respostas de vocês eu vou dizer com depende. Depende da situação, depende da indústria, depende do produto. Porque depende muito no lugar onde tu trabalha, né? Eu, tipo, já trabalhei em empresa que a gente depende. tinha até quebrar o equipamento. Ah, parou tanto. Aí o supervisor ficava injuriado porque o equipamento estava parado, mas é porque quebrou e a gente não tinha o que fazer. Mas se tivesse trabalhando com meio CV, ia até o final. Não parava. É Não, produção, isso que é produção. Produção trabalha. e aí Com ele... porque o produto compensa e o equipamento não é tão caro perto do produto, né? Tão caro depende, o que é caro para nós, o que é caro para a indústria, né? E depende da indústria, né? Tem indústrias que elas não, elas têm essa responsabilidade com os clientes. Por exemplo, produtos que são... Opa, falei aqui. Produtos que são fundamentais. Tu não pode simplesmente não entregar o que tu vendeu. Então, tu obriga a quebrar. Sim, Né? no momento que eu compro alguma coisa eu quero chegar. A GP Machado me vendeu um curso, eu quero o curso que eles me venderam. É assim que funciona, eu estou pagando, né? O Mas a cliente é a gente mesma sabe que coisa. na prática, às vezes, tu compra uma coisa, ela demora mais É, tempo para chegar. sim, por isso que era o grande problema da produção. A produção sempre se rala por causa disso. Porque às vezes tu não consegue entregar um produto conforme, eles não vão cair lá nos chefes, vão cair, o primeiro que vai sofrer é a produção. Aí depende muito do produto e do quanto isso repercute, né, gente? Até mesmo assim, tu comprar um produto, sei lá, que não é necessário, comprar alguma coisa pela internet, se atrasar... Opa, tem um áudio comigo. Se atrasar uns dias a mais ali, não vai acontecer nada. Aí tu vai fazer o quê? Entrar na justiça porque atrasou 5 dias a capinha do teu celular, né? Agora, se tu comprou um remédio, esse não pode atrasar, né? Não pode atrasar. E normalmente não atrasa por quê? Porque pelo mesmo problema. Se ele atrasar, depois tu entra na justiça porque atrasou, tu pode ganhar uma indenização muito grande, porque é algo fundamental, né? Então, tu não vai ganhar uma indenização milionária porque a tua capinha de celular chegou atrasada, mas tu pode ganhar se o remédio que tu necessita para sobreviver chegou. Então, tudo depende do produto e da empresa, tá? Tem empresas que mesmo com produto com valor não muito agregado, assumem essa responsabilidade, tá? E aí depende muito. Vamos voltar para o nosso exercício aqui. Mas quanto àquela relação de tamanho de equipamentos, quanto a eficiência, ficou claro por que os equipamentos maiores sempre têm eficiências menores? Ficou, tá tranquilo. Então tá. Né? Então tem um transformador aqui que não é muito pequeno, né? Porque ele recebe 11 mil volts e transforma para 110, né? E tem a relação de energias, né? Fiz a primeira ali ao contrário e viu que deu 102. Não, mas espera aí, é um transformador, um equipamento mecânico, eletromecânico. Então, não pode dar mais que 100. Vou inverter. 830 kWh dividido por 850 kWh. Que valor que nós encontramos aí? 0,97. 0,976. Isso? Lembrando que eficiência de equipamentos tem que ser sempre entre valores entre 1 e 0. Se deu 0,976, tá certo, né? Só que eu sempre multiplico por 100 para saber em percentual. Então, se eu multiplicar por 100, vai dar 97,6%. Então, a eficiência deste transformador é de 97,6%. Tá? Fechou? Sim?
Fechou. Então tá. Vamos Tá para de o boa. exercício 2 aí para finalizar a nossa aula de hoje, então. Vou esperar um pouquinho você só copiarem o enunciado do 2 ali. Opa, depois eu apago aqui. E a gente faz junto esse também. Esse já é um pouquinho diferente, mas a relação de eficiência é a mesma. Tá tranquilo, tá copiado. Vamos lá, então. Vou apagar esse aqui que a gente fez para fazer aqui do lado. Então, no 2, a gente tem o seguinte, né? Qual a eficiência econômica de uma empresa, né, que incorreu em custos de 150 mil ali, não tem o Rzinho, então dólares, né, para gerar uma receita, né, de 176 mil dólares ali. Então, incorreu, tá? Aí não é muito os nossos termos, mas só para vocês saberem, incorreu é a mesma coisa que investiu, tá, gente? E receita, aí sim, vocês sabem que receita é a mesma coisa, né, que o lucro ali. Bom, então, vamos analisar. Eu só tenho 2 dados. Os dados que eu vou analisar, tá? Fazer uma relação, sempre tem que estar na mesma unidade, né? No primeiro ali, eu fiz uma relação de energias, né? E se eu não tivesse a energia de entrada e a de saída, eu não tenho como fazer uma relação. Eu preciso sempre da mesma unidade para fazer eficiência. Por isso que eu falei que eficiência é uma coisa genérica. A gente não calcula, né, com uma unidade certa, né? Depende do que eu estou analisando, mas a unidade tem que ser a mesma. Naquele caso, energia. Posso fazer uma relação de eficiência com produtos, né? Deveria produzir 50 produtos, mas produzir 40, né? Ou produzir 60. Uma relação sempre de entrada com saída na mesma unidade, né? Eu quero ver a eficiência da minha corrida. Eu acho que eu corro 10 quilômetros em 1 hora, mas eu corri e só vi que corria 8, né? Então, 8 quilômetros por hora, sempre na mesma unidade. Nesse caso, eu tenho um investimento de 150, né? E uma receita, um lucro de 176 mil, né? Então, para ter uma eficiência, antes mesmo de calcular, se eu investi 150 mil e lucrei 176 mil, vocês acham que essa eficiência vai ser maior ou menor que 100%? Essa vai ser maior. Tem que ser maior, né? Se o meu lucro foi maior que o meu investimento, é porque deu certo, né? Se o meu lucro fosse menor que o investimento, aí não deu certo, teria que dar menos que 100%. Para dar menos, né, de 100%, quem tem que estar em cima? O valor maior ou menor? Menor. O menor em cima. Opa, não botei o símbolo. E embaixo, o maior valor. Qual vai ser a eficiência econômica dessa minha empresa aí? No final, ela vai dar 117,3%. 1,17, né? Que eu multipliquei pelo 100%. Eu vou aumentar aqui. E encontrei, né, uma
eficiência de 117%, só que, pensem, se vocês investiram 150, tá? E tiraram 176. Na verdade, eu vou inverter a pergunta. Vocês receberam 176, mas vocês investiram 150. Então, a real eficiência é de quanto? É menos de 100%. É dos 26 esses que sobrou, né? É esses Deu mais. 26, né? Ou a gente pode ver aqui no final, ó, 117%. O 100% é o próprio investimento. O que sobra? Os 17%. Então, a minha real eficiência é 17%. Tá? É a mesma coisa que eu disser para vocês assim, olha, eu lucrei R$150. Tá, mas tu investiu quanto? 100. Então, meu lucro real é de quanto? É de 50, né? Se eu lucrei 150, mas eu investi 100, o lucro real é só a diferença, né? Essa fórmula ali, o 150 tá em cima, o 176 embaixo. Se fizer o cálculo por essa fórmula, não vai dar esse 1,17, teria que ser o contrário, 176 em cima. Não. Se tu dividir 150 por um número maior que é 176, como é que tu vai ter mais que 1? Aqui em cima. Eu tenho que só inverter o 176 em cima. Botando aqui, ó. Se dividir assim, vai dar 0,85, 2 e 2 esse quebrados. 117 que vocês acharam aqui, R$176 é em cima, senão não vai dar 1,17. Isso. É ao contrário da outra, na verdade, né? Isso, tá? Eu tô com o gabarito do 1,17 aqui, não prestei atenção. Mas a gente sabe que a eficiência desse caso tem que dar maior que 1, maior que 100%, né? Porque eu tive lucro, então é maior que 100%. Para dar maior que 100%, maior que 1, o valor maior tem que dar em cima. Porque se eu dividir 150 por 176, vai dar outro valor. Já até digo para vocês aqui. 150 dividido por 176. Daria 0,85. Aí não tá certo. Tá? Porque teria que dar mais de 100%. Se eu lucrei, né, tem que dar mais de 100%. Né? Se eu tivesse dividido, tá? Calculado aqui, ó, 150 dividido por 176, que valor eu ia achar? 0,85. Se eu multiplicasse por 100, né, ia dar 85%. Não tem como dar isso. Por isso que a gente tem que analisar a situação. Primeiro a gente pensa se tem que dar mais que 100% ou menos. Se for equipamento mecânico, sempre tem que dar, né, menos que 100%. Então, o número menor fica em cima e o número maior fica embaixo. Caso não lembre disso, número maior, número menor, é só calcular ali, né, e ver. Se não deu, inverte, né? Mas a gente sabe que tem que dar entre 0 e 1. Quando a gente está falando de eficiência econômica, concordam comigo que pode ser os dois, certo? Maior ou menor. Professora? Oi. Professora, só uma dúvida. Claro que a matemática ela é exata, né? Então, no caso ali, 17% ela não seria, né? Porque até a vírgula e o 33 ali, que iria 3, 3, 3, 3, né? Se eu fizer na calculadora aqui, ela dá vai dar 1,173 e vai 3, né? Então, se tu for fazer uma conta de eficácia, os 3 entram, não entram? Ou fica arredondado? Pode arredondar, depende da margem que tu quer, né? Às vezes a gente fala, tem uma eficiência de 18,3%. Ou, dependendo do equipamento, se a gente quer uma precisão, 18,34. O número de vírgulas depois da casa vai depender da situação, da precisão. Quando a gente está falando de equipamentos mecânicos, é legal a gente ter uma precisão de pelo menos um número depois da vírgula, tá?
Quando a gente está falando de rendimentos, de valor de uma empresa, dependendo do lucro, às vezes a gente não fala esse vírgula. Até o próprio jornal, né? Quando a gente está falando de valores muito pequenos, às vezes o PIB, ele usa o vírgula, ó, cresceu 2,3, 2,4. Por quê? Porque é um valor muito pequeno. 2,1 ou 2,9 é uma baita diferença. Mas, né, de uma empresa que quer crescer 30%, se cresceu 27,5 ou 27,6, não faz muita diferença. Então, não precisa ter essa vírgula. Então, depende da situação, tá? Mas, em geral, vocês podem arredondar, assim, como essa eficiência econômica dessa empresa é de 17%, né? Precisamente, está certo, colega, 17,3% ou 17,33%, tá? Mas, quando a gente está falando de eficiência econômica, pode ser valores mais arredondados. Quando vocês estão falando de eficiência do equipamento, ali é legal usar pelo menos uma casa depois da vírgula, tá? Fechou? Tá? Então, na eficiência econômica, às vezes pode ser mais que 100 e às vezes menos que 100, né? Como que eu vou saber? Mais que 100% significa que a empresa, o quê? Teve lucro, né? Recebeu mais do que gastou. E menos que 100% quando a empresa teve prejuízo, ou seja, né? Investiu mais do que ganhou, tá? E aí a gente já enxerga aqui o resultado que tem que dar antes de calcular, para quando calcular já saber a ordem. Se tem que dar menos que 100%, o valor menor tem que ficar em cima. Se tem que dar mais de 100%, o valor menor tem que estar embaixo. Opa, diminui. Certo, pessoal? Anotaram esses valores aqui. E por que aqui os 17, tá? Se a gente fizer a conta como um todo, né, dá 117%, tá? Só que a gente está falando de lucro sobre o investimento, né? Que nem eu chegar ali para o Cristiano e falar, Cristiano, eu lucrei R$50, tá? Mas eu tenho que contar para ele que eu investi 100. Se eu lucrei 150, mas antes disso eu investi 100, o meu lucro real é o quê? É só 50, né? Mesma coisa é eficiência econômica quando a gente faz assim da empresa, tá? Vai dar um valor maior que 100, tá? Mas o lucro real, a eficiência real, eu tenho que tirar esse 100, né? E deixar o que sobra, 117, então 17%. 138, 38%. E se desse uma eficiência econômica gigantesca, de 240%, ia ficar quanto? Dá 140%, né? 140%, isso, tá? Tem que tirar só 100. Porque eu estava nesses exemplos que tirava só os dois últimos, né? Mas isso aí, se deu 240%, o lucro real é 140. Se deu 380%, lucrou muito, o lucro real, 280%. Eu sempre tem que tirar o 100, que é o respectivo ao investimento, tá? Dúvidas quanto a esse exercício? Não? Tá tranquilo. Então tá, pessoal. Vamos encerrar nossa aula por aqui, tá? Esses primeiros exercícios vão ser, assim, um pouquinho mais simples, eu digo matematicamente, porque essa questão toda de calcular não é difícil. A questão toda é o entendimento da situação. Aí concordam comigo, o cálculo em si foi bem fácil, né? Dividir um valor por outro. A questão toda é o entendimento. E assim a gente vai fazendo nas outras. Mas conforme vai ficando, às vezes, uma equação ou outra um pouquinho mais complexa, tá? Na parte da matemática, ali eu vou fazendo por partes. Se ficar alguma dúvida, tá? Que nem os meninos da outra turma disseram, mas eu vi isso faz muito tempo, eu sei. Então, se ficar alguma dúvida, para ali, ó, não entendi essa parte aqui que a gente fez da matemática. Eu volto e explico de novo. Porque se ficar uma dúvida da matemática no início do exercício,
a gente não vai chegar sozinho nunca depois lá. Então, a gente tira todas as dúvidas aqui, tá, gente? Mas isso, pela prática, eu vi que é no decorrer das aulas que a gente vai tirando, tá? Mas perguntem aí quantas vezes for necessário, então, para vocês aprenderem. Tá, pessoal? Vamos encerrar a nossa aula aqui, então. Amanhã a gente volta, então, para terminar essa parte da matéria. Dúvidas? Boa noite, professor. Não? Então tá. Não, Boa noite para vocês. tranquilo. Bom descanso. Boa Até noite, boa amanhã. noite. Valeu, valeu, valeu.